3. É um tanto quanto, vamos dizer assim, complexo para a nossa geração, né? Para a geração que nós vivemos, aceitar o que o João falou aqui. Mas a Bíblia nos afirma que todos aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus. E você sabe que não é o simples fato de receber a pessoa física de Cristo. Até porque, fisicamente, ele não está no nosso meio mais. Espiritualmente, sim. Pelos seus ensinos, por aquilo que ele nos deixou como exemplo, sim ou não? Quando nós tomamos, assim como ele tinha uma vida exemplar de um filho de Deus, nós também, seguindo os ensinos e os exemplos dele, eu não estou falando sobre milagres, não, eu estou falando sobre comportamentos, quem está entendendo? Porque essa coisa de ficar avarentado pelo milagre, não faz com que a pessoa comece a se moldar como pessoa, né? como um filho que se deve se tornar. Então não me torno filho de Deus por um milagre alcançado. Não estou falando que milagre não é bom. Eu estou falando que ele não me faz salvo. Quem entende? Muito pelo contrário, ele é bom. Ele é bom, mas ele não garante salvação. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que a igreja de Jesus Cristo, é impressionante que Jesus disse o seguinte, sobre tudo que ele ensinou, né? Ele disse assim, se vocês creem, crer, gente, é acreditar. Acreditar é definir que aquilo que ele deixou é verdade. E a gente ouve as pessoas sempre falando que elas gostam da verdade. Sim ou não? Mas nem sempre elas aceitam a verdade. Se a verdade lhes confrontam, então essa verdade eu já não quero. Eu gosto da verdade quando tem que trazer a clareza de um mal feito de alguém. Tá vendo? A verdade sempre vem à tona. Peraí, a verdade sempre em tudo. Então a verdade, nós devemos ser amantes da verdade. Amarmos a verdade. E a verdade está em tudo que Jesus ensinou. Tudo que ele ensinou é verdadeiro. É o que realmente nos torna, nos tira apenas, né, da condição, nos tira tão somente da condição de criaturas e nos faz filhos. É uma definição que cria-se uma polêmica em pessoas que não têm o hábito de estudar a Bíblia, de entender, porque há um ditado que se diz no mundo que todo mundo é o quê de Deus? Filhos de Deus. Você acha que isso é uma verdade ou uma mentira? Eu acho que é uma mentira. Porque não confunda criaturas com filhos. Qual a diferença? A diferença é que a criatura foi criada, paternizada por um poder maior, que no caso Deus, e a pessoa. Agora, filho é o que é nascido. Filho é o que é nascido, filho é o que não tem dificuldade de obediência. Não é a pastor e nem a denominação. Não adianta você ser uma pessoa ao pé da letra, à risca, certinho, com as doutrinas de uma igreja, sendo que você não é certinho sobre os ensinos de Jesus. As doutrinas de uma igreja não vai me fazer filho de Deus. Uma ordem expressa de um pastor, de um homem, de um eclesiástico, não me vai fazer um filho de Deus. O que nos faz um filho de Deus, são os ensinos de Jesus. A Bíblia diz que todos os que o receberam foram feitos, ou seja, não tem essa questão de Deus dar porque se simpatizou mais com um do que o outro. Não, ele fala todos. Todos que receberem
eles serão feitos filhos. Feitos como? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Como é que se faz um bolo? Um bolo de chocolate. Para fazer um bolo de chocolate, você tem que usar uma essência de baunilha, correto? Sim ou não? Não. Você tem que usar a essência de chocolate. Todos os ingredientes necessários, mas a essência correspondente. Então não vai nascer algo diferente, ou vai? Não, vai nascer do jeito que você quis. Então, seguir a Jesus não vai te fazer uma pessoa diferente. Observar o que Jesus nos ensinou e aplicar na nossa vida no quesito de prática não vai nos fazer diferente daquilo que ele disse que nos tornaríamos. Filhos de Deus. Porque todo mundo diz, Jesus era o Filho de Deus. Né? Ah, mas Jesus nunca pecou. Tudo bem. Não é por questão de pecado, porque ele veio exatamente nos perdoar, nos trazer a possibilidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Os pecados das pessoas fala muito sobre quem as pessoas são. Então, quando nós nos arrependemos de quem nós somos, deixamos de praticar o que praticávamos. Quando você não adianta você ficar botando frasezinhas bonitas na rede social, não adianta você ficar batendo no peito dizendo, mas eu sou filho de Deus, não adianta você no seu sofrimento, na situação difícil, ficar dizendo, ai, mas Deus é comigo. Não adianta nada disso, irmão, existe um método correto. Não se engane. Existe uma maneira correta de você poder abrir a sua boca conscientemente, sem peso nem culpa, e nem disfarce, e dizer, sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus. Amém, pessoal? Eu ia deixar essa palavra para quarta-feira, porque nós estamos trazendo uma série Novo Nascimento. Já falamos quarta-feira agora sobre a primeira parte, temos mais duas, são uma série de três quartas-feiras falando sobre o Novo Nascimento. A gente vê um monte de pessoas indignadas, rejeitando a possibilidade de nascer de novo. E não tem como, gente. Então, no capítulo 3 de 1 João, e vamos ler a partir do versículo 7, por favor. Versículo 7. Olha o título, gente. Meu Deus do céu. Os filhos de Deus e os filhos de quem? Do maligno. Olha, o título já prova que nem todos são o quê? Filhos de Deus. Os filhos de... Ah, mas eu ouvi dizer que a Bíblia foi mudada. Gente, é o seguinte, se você começar a ir na onda dessa geração pervertida, que quer bater de frente com a Bíblia, sobre o que acrescentou, deixou de acrescentar, sobre o que fez. Meu irmão, presta atenção. Independente disso, todo mundo é consciente para entender o que é certo e errado, o que Deus ama e o que Deus abomina. Sim ou não? Então, peraí, não busca possibilidades através desses desviados da verdade, como a Bíblia afirma, tá? Porque pega-se um versículo isolado e começa a fazer comparações. Por isso que você precisa ser um leitor da Bíblia. Esquece um pouquinho o teu livro de autoajuda, esquece um pouquinho o teu livro de romance, esquece um pouquinho o teu livro de história, sei lá do quê, lê um pouco mais a palavra de Deus. E antes, ora pedindo para Ele que ilumine a tua mente através do Espírito Santo para você ter entendimento. Porque, meu querido, até quando, inclusive, quarta-feira, na série que nós estamos dando de Novo Nascimento, vamos falar sobre crentes que não sabem o que é Bíblia. E que acreditam na Bíblia sem saber o que é Bíblia. Olha que louco isso. E você vai entender que talvez você seja um. Ou uma. Então, querido, Paulo começa dizendo assim, ó, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ei, quando eu vejo essa palavra, não vos deixe enganar por ninguém,
Eu nem olho para fora de mim. Eu não olho nem para alguém querendo me enganar. Eu olho para mim mesmo, para dentro de mim, os meus hábitos, meus costumes, meus pensamentos, que eu posso me enganar comigo mesmo. E a Bíblia está dizendo que eu devo ser vigilante, ou eu devo ser atento para não me enganar por ninguém, nem por mim mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Não se engane por você mesmo. Se você tem uma tese que te faz criar uma válvula de escape para você continuar o mesmo, você está se enganando. Ao mesmo tempo dizendo que Deus está contigo nessa situação. Preste atenção, gente. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não estou dizendo aqui que com quem Deus está ou deixa de estar. Estou pregando. Mas uma coisa eu tenho que clarear para que você entenda na sua mente. Que você também não quer estar com qualquer tipo de gente, ou quer. Por que Deus iria querer estar com todo tipo de gente? A gente não gosta de estar com alguém que fica desprezando o que falamos, contradizendo, debatendo com a gente gosta? Por que Deus teria que gostar de estar com pessoas assim? Você acha que Deus é carente? Dependente emocionalmente? Não, irmão. Não. Uma certa feita, o povo estava tão desse jeito, ele, sem querer dar ouvidos a ele falou assim, eu deixei. Você sabe por que ele deixou? Ele diz, eu deixei o andar pela teimosia do próprio coração. Você sabe por que ele deixou? Porque ele ama. O amor não prende. O amor não prende. E ninguém se estrepa na vida, se arrebenta na vida, por causa de Deus, não. É por não aceitá-lo. Eu ainda não vi ninguém, ou você viu, alguém que realmente aceitou a Cristo de verdade, se moldou nos moldes pelo Espírito, o Espírito de Deus, e está se dando mal na vida. Quem? Me mostra um. Me mostra um, por favor. Então a clareza é certa de que ninguém perde com ele. Mas ele fala, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Mas as pessoas se deixam enganar, principalmente na nossa geração, onde as pessoas ficam zapeando a internet, se deixam enganar por um corte de vídeo. O sujeito faz um videozinho de 5 segundos, 10 segundos, e você fala, meu Deus, que forte. Como forte? Você não está entendendo nada. O cara só falou alguma coisa, a tese da sua própria vontade, não a luz da palavra. Por isso que devemos, não vamos ler isso hoje, mas no capítulo 4, não precisa abrir, né? Diz que devemos provar os espíritos para ver se procede de Deus. Porque nem tudo que se fala a Deus, Deus está. E que tipo de Deus é o que está sendo apresentado? Nem tudo que se fala à luz refere-se à luz divina. Entendeu? Eu não vou citar nomes, mas eu vi um pregador sendo confrontado por um coach. E o coach falou que ele pertencia a algo, e ele falou o seguinte, eu sou da luz, mas ele não explicou que luz era essa. Ele não explicou que luz ele é. E toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com essa coisa de não professar o nome de Jesus. Que Deus e os céus te guardem. Toma cuidado com isso. Que Deus e céus são esses? Universo, Deus pode ser qualquer um. Você pode fazer um Deus para você. Você pode se fazer Deus de si mesmo. Ou não pode? Então, peraí, tem muitos lugares que não tem clareza no que diz. Por causa de envolvimento com esses caminhos obscuros. Com esses ocultismos. Toma cuidado. Estamos vivendo, infelizmente, essa era de corrupção espiritual. Se bem que não é novidade, na Bíblia também já existia. É só a gente olhar naquele episódio em que Jezabel, ela ameaçou matar todos os profetas do Senhor. E só seria poupado da morte aquele que se passasse para o lado de Baal, se tornasse profeta de Baal. Elias não aceitou. Bom, não vou contar essa história, mas você talvez já, se é leitor, conhece. Então, se naquela época já existia, que dirá hoje, irmão? Hoje é tudo por sucesso. É tudo por grandeza. E tem muitas forças que estão acontecendo, que estão
envolta em ambientes, entre aspas, espirituais, e não é uma força divina. É preciso saber provar dos espíritos. Qual o ensino que está sendo dado, o que está sendo levado. Porque o único caminho que nos leva ao Pai não é a um Deus, é a um Pai. Pai é aquele que paterniza, é aquele que tem, doutor, né? Como é que eu posso colocar, meu Deus? Que trouxe toda a criação, que paternizou todas as coisas. O Pai é aquele que você carrega, que você tem a possibilidade de carregar em você o DNA. Jesus não disse que ele é um caminho que te leva a Deus. Mas o ditado lá fora é que todas as religiões nos levam a Deus. Agora, que Deus? Que Deus que nos leva? Porque deuses são muitos, entre aspas. Mas seria ao Pai, ao verdadeiro Deus? Os que está cheio de crentes esotéricos, místicos, sim ou não? Está cheio de crente carregando símbolos até de ocultismo, símbolos pagãos, correntinhas com isso, correntinha do infinito, olho grego e etc, etc, etc. Eu nem vou aqui citar porque a lista é grande. Sim ou não? Tem um monte de gente carregando ou fazendo tipo de coisas que são condenadas aos olhos de Deus. E o que é isso? Falta de quê? Mas a atribuição para convencer a pessoa é que ela precisa ter o quê? Conhecimento. Vou falar sobre isso quarta, não é hoje não. Sobre esse quesito de conhecimento. Estava conversando com a minha esposa, ela me falou algo muito forte que gerou uma pregação que vai ser para quarta. Então quero que você entenda o seguinte. Ele diz aqui, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou quem? O Filho de Deus. Para destruir o quê? As obras do diabo. Para isso se manifestou quem? Quem é esse Filho de Deus? Está vendo? Jesus. Não. É você. Jesus está no nosso meio, fisicamente? Ele se encontra aqui? Não. Diga-se de passagem, ele não está aqui nem fisicamente e nem espiritualmente. Quem está aqui é o Espírito Santo, que pela Trindade forma um só Deus, ou seja, os três têm o mesmo propósito, então o Espírito Santo está representando o Pai e o Filho. Mas aí a Bíblia deixa claro que ele está onde? À destra do Pai. Aonde todo mundo quer ir. Ou não quer? Depois dessa matéria você quer ou não quer? Quer. Então hoje é você, hoje sou eu. Por isso ele disse, se você crer, fará as obras que eu fiz e outras maiores. Agora, o que é a obra? O que é a obra? Porque ele diz aqui o seguinte, aquele que pratica o pecado, ou o erro, como queira, né? Eu sei que as pessoas têm um complexo e uma certa raiva desse nome pecado, né? Mas pecado é erro. Erro é aquilo que, se nós continuarmos fazendo, teremos péssimos resultados. É um pecado. Você entende ou não? Então vamos lá. Ele diz que aquele que vive, ou melhor, aquele que pratica, procede do diabo. Quem aqui nunca praticou? Mas ele não está falando daquele que praticou. Quem está entendendo? Ele está falando daquele que pratica. É aquele que não mudou. É aquele que continua. Ou seja, você tem toda a possibilidade de ser de Deus, mas o que você está praticando não está te fazendo se tornar. Por mais que você diga que é. Eu não estou aqui apontando o dedo nem
batendo martelo de sentença sobre a vida de ninguém. É cada um consultar a sua própria consciência. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Vocês estão compreendendo, sim ou não? É você entender, porque é o seguinte, as pessoas, ela se esquece. Deixa eu só ressaltar algo aqui, para nós voltarmos. Tem uma parte na Bíblia também que diz assim: não vos enganeis, de Deus, com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba, porquanto tudo aquilo que o homem o quê? Plantar, disto também colherá. Então, ou seja, eu pego, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui. Faz de conta que esse pedacinho de papel aqui é uma semente. Aqui é a terra. Aí eu plantei essa semente nessa terra. Presta atenção. Assim que eu plantei, ela vai nascer? Não. Vai levar um tempo, sim ou não? Assim são os nossos feitos. Ou você para agora, ou vai continuar colhendo o que está fazendo. Só que lá na frente você vai se inocentar. Por quê? Porque você se esqueceu do que fez hoje. Não vai vir mais na tua lembrança, a tua consciência não vai querer trabalhar sobre o que você fez. Por isso que refletir leva você para os 3 ambientes. Para o seu estado momentâneo, para o seu passado e para o seu futuro. Você tem que ponderar primeiro o que você fez, o que você está fazendo e o que você deverá fazer. Vocês estão entendendo ou não? E a consciência vai te mostrar os 2 lados, o certo e a escolha para fazer de quem que é? Da consciência? Não, é de cada um. Quem está entendendo, diga amém. É assim que o negócio... Então ele fala, não vos enganeis, porque de tudo que o homem plantar, disto também colherá. Só que no dia da colheita, quando o sujeito está colhendo, ele não vai se lembrar que plantou. Por isso que ele acha injusto o dia da colheita. Mas não é injusto. É que você se esqueceu do que você plantou. E se continuar plantando, vai continuar colhendo em tempos subsequentes. Por isso eu não entendi, quando eu cheguei na igreja, que ao invés da minha vida ir para frente, a minha vida parecia estar indo para trás. Porque você chega numa expectativa de mudar, sim ou não? De ver uma mudança. E, diga-se de passagem, a gente nunca percebe que a mudança tem que ser nós. A gente quer que a mudança seja o que estamos vivendo. Eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver em dívida, eu não quero mais viver desempregado, não quero mais viver de aluguel, não quero mais... É assim ou não é? Não quero mais viver com salário baixo. Não é assim? É ou não é, a gente? Mas a gente nunca olha que somos nós, Deus trabalha com a gente, para nossa própria mudança. E quando nós não mudamos, presta atenção que é muito importante isso, quando nós não mudamos, vamos continuar o quê? Plantando essas sementes. Eu não estava entendendo por que essas... Aí depois eu fui conversar com o meu pastor, que um homem de Deus, meu primeiro pastor, meu Deus, a gente não esquece nunca, né? E ele disse assim, Mário, a partir de hoje comece a plantar boas sementes. Que a safra dessa mal semente já vai acabar. Você chegou na igreja hoje, tem muitas coisas. Porque assim, gente, o amor de Deus, presta atenção, o amor e o perdão de Deus para conosco não anula a nossa colheita. Sabia disso ou não? Não anula. Você vai continuar colhendo. Agora, à medida que você vai mudando o seu estilo de vida, a maneira como você vai rejeitando, a maneira como você vai negando a vida anterior que você tinha, vai te fazendo viver uma nova vida. E essa nova vida vai ter novos hábitos, novas práticas e, consequentemente, novos plantios que se resultará em novos frutos. Mais explicado que isso eu não consigo, sou limitado. Mas deu para entender? Então é pessoa, mas tem gente que é o seguinte, nem parou de ser o que era. Nem parou. Os mesmos desejos, os mesmos hábitos, os mesmos palavreados, as mesmas práticas, as mesmas mentiras. Aí depois que está lá na frente, num débito, num saldo negativo com o mundo espiritual,
Aí vai dizer, eu não entendo, eu estou vindo na igreja. Querido, frequência de igreja muda você não. Tempo de igreja muda você não. Placa de igreja muda você não. O que muda você é o ensino, é que tira você da qualidade de criatura e te faz filho. Amém? Então ele disse aqui, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, nós não podemos viver acusando quem pecou. E nem tampouco quem está pecando. Quem está pecando, o problema é dele. Quem pecou e se consertou, também o problema é dele. A vida é dele. Cuidemos cada um da nossa. Até porque uma das coisas que mais... Uma vez eu atendi uma pessoa quando a gente estava evangelizando aqui na frente. Ela falou que não voltava para a igreja porque um dia ela foi com a intenção de querer voltar e só viu os cochichos pelos cantos a respeito do que ela tinha cometido. Aí eu falei, sai desse lugar e vai para outro. Porque para os outros você nunca vai ser perdoado. Para uma pessoa, depois nós vamos chegar lá, para uma pessoa que não sabe o que é perdão, ou talvez nem recebeu, porque você só recebe dando. Quem sabia disso? Perdão, meu irmão, não é pedindo, é dando. O que Jesus ensinou? Que é perdoando que se é o quê? Perdoado. E é morrendo que se vive para a eternidade. Morrendo para o mundo que se vive para a eternidade. Então ele disse aqui, aquele que pratica o pecado, que pratica, não é que praticou, que continua praticando. Aí ele fala, porque o diabo vive até hoje, o diabo vive para fazer a vontade de Deus? Não. Então o pecado é algo, o erro é algo que nos faz fazer a vontade de Deus? Então eu não posso viver mais nessa prática. Quem está entendendo? Diga amém. Um dia eu vivi. Hoje eu tenho consciência que não devo mais. Quem é que vai fazer essa escolha por você? Você mesmo. Não é Deus. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Vocês estão entendendo? Só que entenda que continuar a vida é um eterno plantar e colher. Então você tem que pensar no que você vai colher para não chorar no dia da colheita. Você tem todo o direito de escolher o que vai plantar, mas depois que você planta, você já não pode escolher o que vai colher. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Eita! Pesado isso, mas é muito real. Não posso plantar feijão e dizer, por que não nasceu milho? Não posso, é injusto, não é? Não posso não ter mudado e dizer, poxa, minha vida não vai para frente. Você mudou. Você está vivendo ainda a vida do atraso e quer ir para frente? Você continua nas práticas que te atrasam e você quer ir adiante? Você nem sabe o uso do livre-arbítrio. Nem usou ele, nem pegou ele. Talvez seu livre-arbítrio nem foi conscientemente utilizado ainda. Que o livre-arbítrio é para você escolher se quer ou não seguir Jesus. E não é do seu jeito. É como Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Não é quem crê em mim do jeito que acha que crê. Não é você que diz que eu estou no teu coração e eu estou. Não é você que diz que eu sou o Senhor da tua vida e eu sei. Não, é do jeito que está escrito, do jeito que eu deixei, da maneira que eu coloquei. Desculpa, gente, é um pesado leve ao mesmo tempo, redundantemente falando. Porque isso, no quesito vontade de Deus, eu posso dizer que é um despertar de consciência. Porque tem gente que parece que está com a consciência engessada, e hoje Deus está quebrando gesso. Já viu uma pessoa com o braço engessado? Talvez alguns aqui já engessaram. Você não consegue movimentar. E quando é rompido aquele gesso? Deus está rompendo o gesso da tua consciência. Para você entender e começar a pensar, caramba, só depende de mim. E qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Para quem está determinado a ter uma vida diferente, é só ser diferente.
Qual é a dificuldade disso? Ah, mas eu não quero largar aquilo aqui. Quem disse que você é obrigado a largar alguma coisa? Você é obrigado a decidir o que você quiser. Só que é injusto e você não pode trazer como direito seu querer colher o que você nunca plantou. Não adianta chorar, suplicar, meu querido. A Bíblia diz que Esaú, foi Esaú? Que com lágrimas não conseguiu mais o direito de primogenitura. Lágrima não muda nada não, meu querido. Como diz o ditado, se torna uma lágrima de uma pessoa que não muda, chama-se lágrima de crocodilo. Desculpa, pesado. Não adianta você cheio de remorso chorar, sendo que você não tem arrependimento para mudar. Então ele disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Amém, gente? Então, a gente aprendeu que fazer a obra de Deus é você seguir a regra de uma denominação religiosa. É você se submeter a uma doutrina religiosa. Não. Você sabe o que é verdadeiramente a obra de Deus? Destruição do que o maligno criou. Obra de Deus. Você está fazendo a obra do Senhor quando você está desbancando o inferno para a sua própria vida. Não estou nem querendo que você pense nos outros. Porque a sua mudança vai ser um ótimo reflexo para os outros. Entende ou não? Sim ou não? Então ele disse o seguinte, é como se fazer a obra de Deus é destruir as obras do maligno. E as obras do maligno estão aonde? Estão em nós. As obras do maligno não estão numa planta, não estão numa pedra. Está nos seres humanos. Sim ou não? Todo dia o maligno vem. É como aquela música. E todo dia o pecado vem me chamar. O que Deus falou para Caim? A vontade do mal vai bater todo dia na tua porta, mas cumpre a você dominar e não ser o quê? Dominado, acabou. Eu sei o que eu quero. Então não vou me deixar ser dominado para perder o que eu quero. Tão óbvio, vocês não acham? Tão direto, tão simples. Qual é o peso disso? É a mesma coisa que vocês dizem, eu não estou indo para a escola aprender a ler. Eu estou indo para a escola de inglês para querer falar japonês. Tem nexo? Não. É tão óbvio como você ir para a aula de inglês aprender inglês. Óbvio. A mesma coisa é, eu quero uma vida mudada, diferente, está aqui a receita. Vou viver. E se não der certo? Se você tem dúvidas, experimente. Mas é uma sensação tão correta de dar certo, que a pessoa não tem dúvida sobre isso. E a palavra não está trazendo a tua consciência como uma acusadora de culpa sobre você, mas a consciência como alguém que vai saber decidir o que se quer e se assumir sobre as práticas que tem. E entender, não posso culpar ninguém, não posso deixar nada, não posso deixar aquilo. Você entende ou não? Porque Jesus tentou o tempo todo resgatar Judas. Judas não quis. Chegou a hora que ele falou, então vai fazer o que está proposto no teu coração. O que as pessoas estão fazendo? O que está proposto no coração. Aonde está o teu tesouro, ali está também o quê? Teu coração. O que para você tem valor, o teu coração se inclina. Tua vontade se inclina. Os teus sentimentos se inclinam. A tua mente se inclina. Coração é isso. Pensamentos, sentimentos e vontades. Então, se a pessoa gosta da prostituição, ela vai se inclinar para isso, porque isso está dentro dela. Se ela gosta da mentira, ela vai se inclinar para isso, porque isso está dentro. Tem gente que mente até onde não deveria mentir. Tem gente que coloca a mentira até onde ela não cabe. Não precisava, era só falar o ocorrido, mas tem gente que ama alterar com a mentira. Então destrua as obras do maligno que está sobre a sua vida.
Entendeu agora ou não? Porque o Filho de Deus vive para isso. Porque Jesus também teve propostas de se tornar um filho do maligno. Olha lá na tentação. Olha lá no momento que Pedro falou: Senhor, te poupa desse dia. Isso era propostas para ele o quê? Fugir do propósito. E perder a possibilidade de ser um filho, ou de permanecer como filho. Todo dia vem propostas, querido, com pensamentos, com falácias, com ações. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Então quem tem que dominar isso? O Filho de Deus. Assim como Jesus mostrou que, como Filho de Deus, ele disse: arreda-te, Satanás. Porque nem toda vontade procede de quem? De Deus. Nem todas as vontades procedem de Deus. E essas que não procedem são danificatórias, destrutivas. Então o que você tem que dizer? Arreda-te, não vou fazer. Arreda-te, não vou praticar. Quem está entendendo? Mas se não faz é porque não quer. Então não diga que não está funcionando a sua ida na igreja, sendo que a igreja traz a palavra genuína e você não aceita como prática. Então é a sua falta de prática que não te traz resultados. Eu mudo e as coisas mudam. Não é as coisas mudam para eu continuar dizendo que amo a Deus. Deus não quer que ninguém diga que o ama pelas coisas. Ele quer ser amado por você, por aquilo que você vai se permitir tornar-se um filho. Amém? Então ele disse: para isso, o que é manifestar? A gente aprende, ou as pessoas aprendem num nível tão raso, que manifestar é incorporar uma entidade. A igreja ensina isso. Fulano manifestou demônio. Tem demônio que está doido para sair da pessoa. E a pessoa não deixa, de tanto que não para de fazer o que é dele. Então, manifestação significa aparição. Aparição. É aparecer, manifesto está, ou aparente está. Será que em mim, em nós, em cada um, será que a gente busca observar a aparência de um filho de Deus? Porque é impossível se aparentar sem praticar. Sim ou não? Sim ou não? É impossível. Então, para isso, aparece em nós o Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Para quê? Nos tornamos filhos de Deus para quê? Eu não vou perguntar aqui quem é filho de Deus, porque isso aí é uma consciência de cada um. Mas, se você diz, eu sou um filho de Deus, então sua obrigação de permanecer filho é fazendo o quê? Destruindo as obras do maligno. Entendeu o espírito da coisa ou não? Porque as obras do maligno se expõem todos os dias. A Bíblia diz que nós somos levados todos os dias como ovelha ao matadouro. Então, todos os dias as obras do maligno vêm para nos destruir. E você que tem que destruir elas. Não é pastor? Presta atenção. Em reunião de libertação, sexta-feira forte. Não é o corredor do sal, da luz, do seja lá o que for. Não. É a prática, irmão. Maria Madalena tinha 7 demônios e nunca manifestou com nenhum. Mas quando Jesus disse, vai, não peques mais, ela foi e não pecou mais. Os demônios, sem incorporamento ou incorporação, teve que largar dela. Entendeu como é que funciona a verdadeira libertação? Não confunda a libertação com exorcismo. Falamos disso outro dia. O que é exorcismo? Demônio, em nome de Jesus eu te ordeno, sai desse corpo e papapá. Isso é exorcismo. Isso não é libertação. Tem gente que eu conheço, que eu já passei aqui em outros tempos, já se foram 11, 12 anos, não lembro, está manifestando até hoje. Toda
vez que vai para a igreja tem que ser exorcizada. Mas por que não muda? Porque a palavra não vem dizendo quem ela tem que ser. Tadinha, tadinhos. Porque o que nos faz liberto não é um sai em nome de Jesus. É um viver em nome de Jesus. Amém. Porque um sai em nome de Jesus não muda. E todo mundo vê aqui. Meu Deus! Quanto poder esse homem tem! É ou não é? E a gente que se maravilhava, jogava o paletó aqui, o nego caía. Pegava minha toalha, jogava, o nego caía manifestado. Era ou não era? Olha na minha mão, brufo. Oh, nossa, é muito ungido. Não vamos ser bobo. Na outra semana estava a pessoa de novo do mesmo jeito, na outra também, na outra também. Não foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Isso não é destruir as obras do maligno, isso é teatro. Ah, mas não tem manifestação demoníaca? Tem. Lógico que tem. Eu só nunca vi Deus, Jesus, como ele é o mestre, né? E nós somos os discípulos, ele nos ensinou como seguir o trabalho dele. Então eu nunca vi Jesus fazendo sacudimento. Pegou aí ou não? Ou alguém aqui já viu na Bíblia? Já viu? Alguém já viu? Algum discípulo fazendo sacudimento? Não. O demônio, por sua vez, já manifestava. E nem todos os demônios se manifestam. Ainda tem mais essa. Mas você tem que manifestar um filho, a vida de um filho de Deus, para que você tenha poder, condição e força para destruir as obras do maligno. Senão você vai continuar se enganando. O que foi que João disse no início? Não vos deixeis enganar nem por você mesmo, tá? Nem por você mesmo. Não pense você que continuando assim você é um filho de Deus. E eu não estou aqui fazendo acusação, em nome de Jesus. Eu estou lendo o que está escrito. Porque nós éramos perdidos e Jesus é o caminho. Então ele não é o caminho pelo fato de eu ficar reverenciando a imagem de Jesus, mas para eu viver praticando o que ele me ensinou. Todos nós pecamos, uns diferentes dos outros, mas todos passivos, né, de condenação. Ou todos nos possibilitando a condenação. Porque não tem pecadinho nem pecadão. Todo ele é do maligno. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que nós não devemos fazer o quê? Continuar nessa prática. Porque ele deixa claro, quem vive nessa prática é aquele que nunca faz a vontade de Deus, ou seja, o diabo. Está escrito aí ou não? Sim ou não? Então, quando eu pratiquei, por isso que a Bíblia diz, muitos não deixam, por quê? Você sabia que tem pecados que eles só somem da nossa vida? Existem várias formas. Maria Madalena foi um flagrante. Um flagrante faz a pessoa mudar ou não. Tudo faz você mudar ou não, é porque a decisão é sua. Mas existem pecados que você só consegue se você for confesso. É bíblico. Porquanto todos aqueles que confessam e deixam, encontram perdão, misericórdia. Não tem pecado que tem que ser confessado. Por isso que a vida continua do jeito que está, esconde os mais absurdos. Porque você tem vergonha de confessar. Tudo bem, você não é obrigado. E não estou aqui falando que você tem que fazer isso não. Eu estou ensinando o que a Bíblia nos diz. Estou repassando o que a Bíblia nos ensina. Agora, não pense que você vai maquiar o mundo espiritual, você vai maquiar o mundo físico. O mundo físico, no mundo físico, ninguém está vendo você fazer nada. Mas por onde você vai, por onde você anda, quando você está só, o mundo espiritual está de olho em você. A leitura da sua vida está sendo, vamos dizer assim, filmada, computada, captada, perdão. Ninguém passa ileso.
A leitura de tudo que você faz está sendo registrada. Porque você está num corpo físico, mas você não é. Você é espírito habitando num corpo físico. Então a sua essência não se esconde. Seu corpo sim. Se eu for para trás de uma parede, ninguém me vê. Vê? Mas o mundo espiritual está me vendo. Então não pense que é porque ninguém te viu que você... Não, irmão. Não, me perdoe, mas não. 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 1000 vezes não. Você pode, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E é suficiente. É suficiente. Só que você não vai entender por quê? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, dito por Paulo, elas se discernem espiritualmente. Então, como ninguém lhe viu, você acha que vai passar ileso, porque ninguém lhe viu. Não vai passar ileso. Nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém. Porquanto com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Ou seja, Deus não brinca de esconde-esconde. E você não consegue ficar por dentro sorrindo porque Ele não te viu. É impossível. Ele viu você plantando. E Ele não vai evitar a sua colheita. Por mais que Ele te ame, acorda. Por mais que Ele te ame, não vai evitar a sua colheita. Quem está entendendo? É indiscutível. Vigia teus pensamentos. Ele conhece os pensamentos, os intentos do coração. O que tramita dentro de você. Ele conhece tudo. Pensamentos bons, pensamentos maus. E todo pensamento gera sentimento. E depois do sentimento vem a atitude, a ação. Vem o fazer. É depois que se pensa e sente que se faz. Até de uma maneira um tanto quanto imperceptível, mas é assim que funciona. Começa a tirar isso de dentro de você, seja lá o que for. Esses tipos de pensamentos que não te levam a se tornar uma nova pessoa. Essa coisa de não se buscar se conhecer, de não se amar. O amor próprio, presta atenção no que eu vou te falar. O amor próprio está ligado a isso, e muita gente não tem amor próprio. Porque sempre que você vai para aquilo que te destrói, isso não é amor por si mesmo. E conhecendo, como é que uma pessoa que se ama vai se destruir? Como é que uma pessoa diz que me ama e me maltrata? Tem cabimento isso? Então pronto. Primeiro eu tenho que cuidar de quê? Da minha vida com quem? E depois? Olha aí, não sabe. Da minha vida comigo mesmo. E depois? Da minha vida com os demais, com o próximo. Ou seja, eu vou fazer assim porque eu não consigo fazer assim, gente. Não consigo mesmo. Assim, ó. Primeiro com Deus. Depois você, depois o próximo. Onde é que o Senhor busca base bíblica para isso? Amar a Deus e ao próximo. Ó, bispo, mas a Bíblia está mandando eu amar a Deus, depois o próximo como a mim mesmo. Não, não é assim a ordem. É assim, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar sem me amar, porque eu não posso dar o que eu não. Você entendeu ou não? E tem muita gente que pensa que se amar é pintar os beiços de batom. As pessoas, não, isso é autocuidado, é gostoso, você se sente bem, é tudo, não, isso não é se amar. Pode fazer uma pequena parte, mas isso não é tudo. Se amar, irmão, é evitar tudo aquilo que te destrói. Não é ninguém que está arrebentando com você, é você mesmo. Não é ninguém que está atrasando o teu lado, é você mesmo. Não é ninguém que está impedindo você de crescer, prosperar, é você mesmo. Somos nós mesmos que nos atrapalhamos, gente. Porque a Bíblia diz que para as coisas justas não haverá condenação. Você entende isso ou não? Sim ou não? Oh, meu Deus, você vai morrer orando. Você vai morrer orando. Se a tua oração não condiz com a tua vida, esquece.
Porque Deus deixou, escute, Sodoma e Gomorra também orava e clamava, mas as suas iniquidades aumentavam. O que é iniquidade? É quando eu tenho conhecimento de um pecado e não largo ele. Continuo. Isso é iniquidade. E tenta esconder ele, acha que pode esconder ele de Deus, a ponto de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala, nem tu tem misericórdia de si mesmo. Nem você tem misericórdia de si mesmo, é o que você está fazendo com você mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou sendo grosso? Eu estou sendo curto e grosso. Estou sendo direto, sem dar volta, sem rodeios. A falta das pessoas não mudarem hoje em dia, o problema é que é o seguinte, pessoas que já ouviram coisas parecidas aqui assim, tomaram suas decisões de ir embora e vocês ficaram me culpando porque a pessoa não voltou mais. Não é culpa minha não, eu só prego. Elas decidem se ficam ou se vão. E quando elas se vão, já decidiram a vida que elas querem levar, problema delas e está tudo certo. Eu não me meto na vida de ninguém porque ninguém é meu. Se eu for usar os meios que eu usava antigamente, eu encho isso aqui em 2 palitos. 3 meses. Mas eu já falei para você por várias vezes que eu não me preocupo por encher ou por fechar. Eu me preocupo por fazer o que Deus está me mandando. O resto é com Ele. Amém, gente? É por isso que a pessoa não tem vontade de fazer nada para Deus. Nada, absolutamente nada, no que corresponde vida de bênção. Dízimo não quer ser. Eu sei que haverá crítica sobre falar disso. Não quer ser dizimista, foge da Santa Ceia, toma a Santa Ceia de forma errônea, sabendo de tudo isso. Mente pra caramba, faz um monte de atrocidade. Cara, Deus está te vendo. Poxa vida, Deus está vendo tudo, irmão. Você é esse falso moralista. Vamos falar isso. O diabo vai sempre trazer um subterfúgio para você não aceitar o que está sendo dito. Mas eu estou envolto, incluso em tudo que eu estou pregando. Porque também já errei e pequei muito na minha vida. Mas a Bíblia está deixando bem claro aqui. Aquele que pratica, não é aquele que praticou. Eu tomei consciência do que eu fiz e parei. Você parou? Parei já com muitas coisas. Não é muitas coisas, é tudo que Ele te revelou. Tudo que Deus me revelou, eu já parei. Eu só não posso parar com aquilo que está oculto, mas quando Ele me revelar, eu paro também. Porque talvez estou fazendo coisa, é bom falar com Deus. Senhor, me mostra. Me mostra. Só que tem gente que não precisa nem pedir isso para Deus. Está muito evidente. Ela enxerga e faz que não vê. Então, Deus não vai te cobrar uma coisa que Ele ainda não te revelou. Aí é óbvio que o que o sujeito vai fazer para disfarçar? Vai acreditar que em sonho, olha, aí vai querer interpretação de sonho para ter bênção, vai querer fazer campanhas mirabolantes para ter bênção, vai querer objeto, pedaço, seja lá do que for, que o pastor der, de madeira, de pedra, de barro, de gravata, de sapato, de camisa, de tudo. Não é assim não, irmão, Deus não quer isso, Deus quer a tua alma. É a mesma coisa que o diabo também quer. Sua alma é um troféu que está sendo disputado. Você quem decide para quem você quer entregar. E para quem você decidir, vai ter que obrigatoriamente levar o estilo de vida daquele que receberá. Quem entendeu? Não tem como fugir disso, irmão. Poxa vida. Você ficar triste porque você cedeu para não querer mudar? Eu nunca vi isso, gente, só nessa geração. Porque antigamente o que se falava, as pessoas ganhavam um nojo, uma raiva daquele erro, e lutava para não ser mais aquilo, orava, jejuava. Hoje some da igreja. Se esconde das coisas sacras, das coisas santas. Não vou. Se esconde de um monte de coisa. Você acha que está se escondendo do quem? De quem? Fugindo do que e de quem? É decisão, amados. Jesus não está preocupado com quem vai ficar com Ele ou quem não vai. Ele está preocupado em fazer você conhecer a verdade. Por quê? Porque ninguém vai para julgamento sem saber o que fez.
O julgamento é exatamente para esclarecer o feito, o fato comprovado. E você tem direito de decidir. Eu estou aqui, eu não roubo, eu não assalto, eu não furto. Mas eu posso sair daqui e fazer isso ou não? E se a polícia me pegar? Ela flagrou. Uma vez que ele registrou essa ocorrência, ele vai me deter e vai chegar um momento que eu vou ter que ser julgado. E comprovadamente o meu ato, eu serei o quê? Condenado. É assim na vida espiritual também. Eu poderia não fazer isso, mas eu fui fazer. Eu estava sem fazer isso, mas eu tive a péssima ideia de fazer. Então onde é que a polícia não presta? Onde é que a justiça é injusta? Eu que fui injusto em ter essa maldita ideia de roubar. Então, cara, se assuma. O ser humano, ele tá precisando se assumir. E parar de ficar reputando culpa. Quem está entendendo? E não ficar triste com a decisão que tem que tomar, não. É a mesma coisa que você pegar um prato de veneno com comida envenenada e um prato com comida saudável. Dá um bico da que tem veneno. Ou você vai comer. Ou você vai ficar triste. Eu vou ter que comer do veneno. Pelo amor de Deus. Está morrendo triste. E tem muita gente espiritualmente falando, morrendo triste, porque não quer largar o veneno. Ora as bolas. Poxa vida. Aí depois, mas eu sou uma pessoa tão boa. Fala como falei quarta-feira. Deus não está preocupado em pessoas boas, Ele quer pessoas puras. Não é coração bom, é coração puro. E agrada a Deus. Tem um monte de gente que não segue a Deus fazendo um monte de coisas visivelmente boas. Dando cesta básica, comprando não sei o quê. É ou não é? Isso não quer dizer nada. Fazer tudo isso e não aceitar a palavra de Deus, não aceitar o Cristo para se fazer filho, é a mesma coisa. Não pense que essas obras que você está fazendo de bondade, de caridade, vai te fazer salvo, não. Não, ninguém é salvo pelas obras de caridade que faz. Ninguém. Você é salvo quando se faz. Aceita ser feito filho de Deus. Porque nenhum pai abre a porta para estranho. Nenhum pai faz compra para sustentar filho do vizinho. Ele faz compra para sustentar seus filhos. É ou não é? Então pronto, irmão. Não vem com essa não. Vem com essa não. Para de se enganar. João já chegou dizendo, pode parar de se enganar. E aí ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive, já viveu, mas não vive no quê? Na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode o quê? Viver pecando. Porque ele é o que agora? Deixou. Quem aqui tem consciência que a faca corta? Você vai passar ela nos pulsos? Na veia aorta? Você tem consciência. O legal que a Bíblia diz assim, o que permanece nele. Eu me lembrei de quando Jesus disse assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. Ou seja, aqui você consegue permanecer em Cristo. Aqui você não vai fazer o que lá fora você tem pensamentos. Mas ele diz, e as minhas palavras, quando você sair daqui, essas palavras vão estar em você. Ou você vai jogar fora. Entendeu? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. Então a permanência não é só um encontro com Deus, é uma permanência com Ele. Entendeu? Isso gera um compromisso, um casamento. Todo casamento começou com um encontro. Mas depois, a decisão de um viver para o outro, presta atenção,
fez eles criarem fez eles aceitarem nascer uma aliança. Que aliança? É um viver em função do outro. Olha que legal, imagina você vivendo em função de Deus e Deus vivendo em função da sua vida. Amém, gente? É isso. Mas não, fica só nessa, encontro, eu tive um encontro. Encontro você pode ter eventualmente, gente. Mas permanência é onde você vai segundo o propósito de aliança que você fez. Quem tem uma aliança com Deus, não só peca, não só deixa de pecar quando está na igreja, deixa de pecar em qualquer lugar. Porque o que permanece nele é a divina semente. É a palavra de Deus. É aquilo que produz o bom fruto. A divina semente é a palavra de Deus, que produz o bom fruto. Amém? É isso. Então ele diz, nisto são manifestos, são aparentes, são vistos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. É aquilo que eu falei. Para que eu ame alguém, eu tenho que me amar. Primeiramente, eu amo a Deus, eu me amo e eu amo as pessoas. Por amar as pessoas, eu não tenho por que apontar os erros dela. Por amar as pessoas, eu não quero saber do pecado que ela comete. Por amar as pessoas, não vou falar mal dela pelas costas. Por amar as pessoas, eu não vou inferiorizá-la, eu não vou achar-me superior a elas. Por amar as pessoas, eu vou me sentir na obrigação de dar para ela de graça o que eu recebi. O que eu recebi de graça? A aceitação e o amor de Deus. Isso eu dou. Mas a pessoa que não está nessa prática, o que ela faz? Condena o irmão. O irmão não pertence mais à igreja dele, ele dá as costas. Ele fala mal, diz que está endemoniado. É ou não é? Sim ou não? É o que eu sempre digo, o irmão que ao invés de estender a mão, estende a língua. Então, aí vem dizer que é filho de Deus. Quem aqui tem irmãos? Irmãos biológicos. Aquele irmãozinho cabuloso, ovelhinha negra. Ih, bispo, eu não tenho não. Era eu a ovelha negra. Mas você não tem aquele... tudo bem mesmo, tenha sido você a ovelha negra. O outro, querendo ou não, te chamava de quê? De irmão. E na mesma casa que ele entrava, você também entrava. Sim ou não? Ninguém deixa de ser pelo que se fez. Agora, o que o meu irmão biológico está fazendo é problema dele. As consequências virão ou não? Mas enquanto eu buscar viver de acordo com a divina semente, eu tenho que sempre levar para ele o meu exemplo, a minha vida, a minha forma. Gente, como eu demorei para aprender isso. Porque a gente tem uma tendência muito fácil de querer maquiar, arrogantar a santidade, arrotar a santidade, mostrar que é mais santo do que os outros, se fazer mais ungido. É ou não é? É ou não é? Não. Mas não é assim que funciona. Com Deus não é assim. Por quê? Eu volto a falar, eu consigo maquiar tudo no âmbito físico. Mas no mundo espiritual, Deus está dizendo, deixa de ser cretino, que você não é isso. Eu te conheço. Sim ou não, gente? Eu te conheço. Frequentadorzinho de igreja. Defensorzinho de homens. Defensorzinho de denominação. Está se garantindo numa carteirinha de batismo. Nos anos de frequência dentro de uma igreja, mas nunca nasceu de mim. Quem está entendendo? Jesus disse para Nicodemos, um cara que era da alta cúpula do farisaísmo, disse assim, Nicodemos, você faz parte da cúpula, um cara intérprete da lei.
manja de Bíblia, manja da vontade de Deus, mas percebeu que Deus não estava com ele por causa do uso da palavra. Porque o farisaísmo usava a palavra como muitos lugares usam, para dominar, para controlar a pessoa, para culpar a pessoa, para botar medo. A culpa, se não funcionou, foi porque você não teve fé. O medo, se você não fizer, o diabo vai te pegar. O controle, campanhas por cima de campanhas, que é para você não deixar de frequentar. Agora você está tendo a possibilidade de mostrar se você ama de verdade a Deus, porque o amor é livre. A gente toma decisões assim. Não é quando eu quero, ou não é por obrigação. Amor é quando eu faço o que Paulo disse. Sacrifico o meu corpo. Eu sacrifico o meu corpo por aquilo. Eu esmurro o meu corpo por aquilo. Estou cheio de vontade de não, mas por amor eu faço. É diferente. Não é obrigatório. Mas tem muita gente, não, por quê? Porque ainda tem mais o seguinte, ainda te leva a uma avareza. Não posso quebrar a corrente, não posso quebrar a campanha, senão eu perco a minha bênção. É ou não é? É assim ou não é? Dorme não. É assim ou não é? E se você falta... Sabe por que não deu certo? Aqui eu digo o seguinte, gente. Sabe por que às vezes você não sabe reger sua vida no espiritual? Porque você não tem uma permanência. Mas não é uma permanência de campanha. É uma permanência de estudo. É igual ir para a escola. É impressionante. Falta um mês na escola e no dia da prova tu vai ver... Não precisa um mês. Falta uma semana. E você vai ver que assuntos que você não teve vai cair lá e você não vai saber responder. Então é uma questão de você ter responsabilidade. Você, pastor, não tem responsabilidade com a tua vida espiritual, não. Pastor tem responsabilidade de pregar a palavra verdadeira. Quem tem responsabilidade com a tua vida é tu mesmo. Aquilo eu não mando em ninguém. Você já percebeu isso? Quer ficar, fica. Quer sair, saia. Quer permanecer, permaneça. Mas eu ensino. Quer fazer errado, problema teu. Uma coisa eu tenho certeza, de tudo que você fizer eu não vou colher isso aqui, ó. Porque você está fazendo consciente. Entendeu ou não? E de tudo que eu fizer, você também não vai colher nada. Então, quando as pessoas se responsabilizarem, ela vai parar de ter um dono físico. Um dono físico, o que eu quero dizer, é denominação religiosa, pastores, líderes religiosos. Você vai deixar de ser gado marcado e vai se tornar ovelha do aprisco de Cristo. Entendeu? A ovelha do aprisco de Cristo, ela é tão bem cuidada por Jesus, pela palavra, que a porta do aprisco pode ficar aberta. Ela não sai porque ela ama aquele lugar. Ela é cuidada, a verdade vem para ela. Mas o gado deixa a cancela aberta. Então por que o pastor fecha a porteira? Para o lobo não entrar. Não é para dominar a ovelha. Entendeu ou não? É só para o lobo não entrar, mas se ele abrir, ela fica ali junto. E é engozado, cara, é um negócio maravilhoso. Você já viu, elas estão sempre juntas da outra. Sempre. E a gente vê aprisco onde a ovelha está separada da outra, falando mal da outra, engolindo a outra, xingando a outra, com ódio da outra. Deus do céu, que aprisco é esse? Ou que ovelha é essa? Está entendendo? Então, querido, faz permanecer em você a divina semente. Você não é crente aqui dentro, não. Você não é de Deus aqui dentro, não. Só aqui dentro, não. Você é onde você for. Sentiu que nem eu senti, não somente senti, mas vi uma irmãzinha, uma obreirinha de um ministério que eu pertenci, virar a cara e cuspir quando me viu. Foi a madrugada que eu só orei por uma pessoa, que foi ela. Você entendeu? E por coisas que disseram de mim, não é coisa que souberam de mim. É que disseram.
Porque tudo que você sabe de alguém por boca de terceiros, você não sabe nada, cale a sua boca. Amém, gente? Você só sabe de alguém quando você for um alguém. Eu conheço você, a gente se conversa, se dialogam, então qualquer coisa eu vou falar, vem cá, fulano, explica para mim, assim, 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 assim. Você não me deve explicação, mas não, por quê? Não, porque eu não quero acreditar no que dizem a seu respeito. Eu me recuso a acreditar, mas por favor, fala a verdade. Tudo certo. Entendeu ou não? Agora não, fica, colhi daqui, colhi dali, colhi daquele outro. Não, mas quem me disse foi Beltrano, mas quem me disse foi Cicrano. Mas, rapaz, isso aí é do diabo. Do diabo. Vocês estão entendendo assim ou não? Eu não ouso a ser assim, e não ouso ensinar vocês que sejam, porque isso não provém de Deus. Não provém de Deus. Amém, pessoal? A pessoa não quis ficar, se desviou. Calma, dê o tempo da pessoa. Dê o tempo dela. No tempo certo, vai dar tudo certo. Amém? E se ela não quiser mais? Jesus só tinha 12, perdeu um. Quer dizer, perdeu porque o cara se perdeu. Tem gente que quer se perder, gente. Paciência. Quem é você? Você é Jesus para querer salvar por obrigação? Diga-se de passagem, nem Jesus salva por obrigação. É por aceitação a Ele. Eu aceito ser o que os ensinos me dizem. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. O poder de ser feito. Mas você não quer ser filho de Deus porque a prostituição é mais gostosa. A mentira é mais gostosa. A infidelidade é mais gostosa. Né? A dúvida, o aconchego do mundo, as vontades da carne, tudo isso é gostoso. Então você não quer ser filho de Deus porque você está trocando por isso. Você não faz ideia o que é ter Deus como um pai. Eu não estou falando como um criador, simplesmente, mas como um pai. Você entende ou não? Porque não tem essa não. Por mais que a pessoa tenha, por mais que um homem criar uma criança, tenha amor por ela, é sim diferente daquela criança ter sido gerada por ela. É ou não é? A pessoa vai dar todo o amor, todo o cuidado, mas não adianta, não adianta. Tem sempre uma porcentagem que não permite ser tal como um filho fosse gerado. É ou não é? Amar o nascido e amar o criado é diferente. Ou não é? É diferente. Tem uma margem minúscula de diferença e as pessoas resumem que é igual porque cuida do mesmo jeito, dá comida, dá presente, dá estudo. Mas eu estou falando de afeto, sentimento, afinco. Não tem como, cara, algo que saiu das suas entranhas ser igual a algo que saiu da entranha dos outros. Não tem como. Sim ou não? Por mais que exista amor, mas é diferente. Mas então, queridos, é isso que Deus mandou trazer. Que dificilmente você encontra palavras assim. Difícil. Agora mesmo tem muitos lugares que estão uma música de corinho, um forrozinho gospel, todo mundo batendo palma, correndo para lá e para cá da igreja, pulando e tal, e depois sai transformação nenhuma. Não estou falando mal de nada, estou falando que existe. Agora mesmo tem gente ouvindo que tem que pegar isso ou aquilo, porque pegando isso ou aquilo ela vai ganhar a benção. Mas a gente não está vendo pessoas nascendo de Deus. Por isso que tem tanta gente rebelde, por isso que tem tanta gente inconstante, por isso que tem tanta gente chorando com aquilo que ela tem consciência de largar e não consegue. Porque ela ainda não entendeu o que é a pérola mais preciosa, que faz ela deixar todas as outras para adquirir aquela. Ela não sabe mais disso. Então Jesus não é o primeiro. Jesus é o primeiro para dar o que ela quer ganhar primeiro. Mas ele não é o primeiro.
Ele não é aquele pai que, se não der nada, continuará sendo pai e você terá comportamento de filho. Não, ele para você é aquele pai que, se ele não der nada, você se aborrece e deixa de buscar e falar com esse pai. Você deixa as coisas desse pai. Talvez ele para muitos é esse tipo de pai. Eu nem posso chamar de pai, porque o mundo espiritual não tem isso como paternidade, tem como criação. Os criados e os nascidos são diferentes. O nascido não interfere em nada. Quem aqui veio de uma família um tanto quanto precária? Estou levantando até os pés. Entendeu? Em que muitas das vezes o pai não pôde dar nada, ou até desprezou como o meu. E que fez, e por isso fez com que você fosse para a lida, como diz o ditado, mais cedo, trabalhar precocemente, com 8 anos, 9 anos de idade, ou talvez com menos. Entendeu? Só que, ainda que seu pai, ainda quando você voltasse para casa, e todo o dinheirinho que você ganhava, você tinha que dar para o seu pai ou para sua mãe para ajudar em casa. Nem por isso, aquele homem, com toda essa insuficiência de poder financeiro, né, material, não deixava de ser seu pai. Era para a casa dele que você ia todo dia, e mesmo na falta, presta atenção, e mesmo nas faltas das coisas, você dormia com segurança porque tinha um pai lá dentro. Era ou não era? Você dormia seguro porque tinha um pai lá dentro. Então o pai não se resume naquilo que se recebe. E as pessoas querem fazer isso com Deus. Ele só é pai se ele estiver dando. Meu pai é maravilhoso. Aí meu pai é maravilhoso, meu pai é poderoso, meu pai é benigno, meu pai... Por quê? Porque o meio como se aproxima dele é pelas coisas. Então isso não é pai, irmão. Você nunca vai ter ele como um pai dessa forma. Eu digo para você uma coisa para a gente encerrar. O que mais me abençoa de Deus para a minha vida é quando ele diz não do que quando ele diz sim. Os nãos de Deus estão me abençoando muito mais do que os sim que eu quero. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o fim é perdição. O meu coração, ele pode, a Bíblia me dá direito e até poder de fazer planos. Mas quando eu consulto a Deus, busco a Deus e temo a Deus, eu quero a resposta dos lábios, eu quero vinda dele. As respostas das minhas perguntas, eu quero dele. Porque se for de mim, eu quero agora. E eu não sei o perigo do agora. Eu não sei o perigo de quem aqui não tem carta de motorista. E se alguém dissesse para você assim, olha, eu te dou um carro agora, mas você tem que sair agora com ele, levando ele para casa. Você, não é os outros. Aí você não sabe dirigir, ou se sabe dirigir e não tem carta, você vai cometer uma besteira. Ou a besteira de perder o carro lá na frente para não ter carta, ou a besteira de cometer um acidente. Não é assim? Então, às vezes, o agora, como Jesus disse em Caná da Galileia, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, eles não têm mais vinho. O que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. A minha hora. Ou seja, a hora não é para que eu faça, a hora é para que vocês façam alguma coisa para acontecer. Então prova que ela foi e disse, faça tudo o que ele vos disser. E quando Jesus disse o que tinha que fazer, eles fazendo, tiveram vinho ou não? Sim ou não? Então é isso que nós estamos lendo. É sobre isso que nós estamos lendo. Os ensinos estão aí para você ser um filho de Deus. Porque não existe herdeiro sem ser filho. Para você ser herdeiro do seu pai, você tem que comprovar um DNA com ele. Todo mundo quer herdar as bênçãos de Deus, mas ninguém quer ser filho dele. A maioria não quer ser filho dele, só quer herdar as bênçãos dele. Quem é você? Quem você quer ser? Um nascido ou simplesmente um criado? Nascido de Deus ou criado por ele? Quem você quer ser? Ou quem você tem sido? Ou se tem sido aquilo que ele não quer que você seja, será que você se arrepende de ter sido assim? A ponto de dizer para ele, pai, me perdoa, porque eu quero voltar, porque na verdade viemos dele. Todos nós viemos dele.
Senhor, eu quero voltar a Ti. Eu quero voltar para Ti. Eu quero, sabe, corresponder à Tua vontade, ao Teu querer. Se você tem esse anseio, esse desejo, eu não trouxe você aqui para pedir coisas materiais. Eu vim aqui hoje para trazer essa palavra para que você entenda. Se você não for nascido de Deus, você vai continuar praticando coisas e querendo cobrar o que não tem direito. Porque Deus não é um ser que se permite ser cobrado. As pessoas cobram porque elas querem. Mas Deus não é irresponsável. Deus não é como aquele que emprestou, que pegou dinheiro emprestado e se faz de esquecido para não pagar. Não. As coisas de Deus é no automático, porquanto a Bíblia diz curto e grosso. As bênçãos, ela é decorrente da obediência. Ou seja, não precisa... Eu não me preocupo em pedir, eu só vou me preocupar em obedecer. E as bênçãos já estão na sequência. Então as coisas de Deus, meu irmão, os cuidados de Deus, as benécias de Deus sobre a nossa vida vai começar a acontecer a partir do momento que a gente leva uma vida correspondente. E não se esqueça, Sodoma e Gomorra também clamava, mas não mudava. Uma certa vez o povo começou a clamar a Deus, Deus disse assim, ó, começaram a orar, porque o problema não é a oração, às vezes você até ora, mas o problema é comportamento, a mudança de posicionamento, forma de vida, e você ainda continua com a mesma. Mudou só um pouquinho. Aí você chega e diz, aí ele chega e diz assim, ó, quando o povo orou a ele, clamou a ele, ele falou assim, ó, ouvi o clamor do meu povo, descerei e verei se o vosso clamor ou orações corresponde à vida que vocês levam. Porque é muito fácil se apresentar como inocente quando na verdade não tem inocência. É muito fácil se apresentar para Deus como alguém necessitado, onde na verdade só está colhendo o fruto que tem plantado. Vocês estão entendendo ou não? Precisa ter muita coerência, gente, nisso. E honestidade, sinceridade. Porque Deus vai ver. Sua oração chega. Mas a observância também. Descerei e verei se as suas orações, as palavras que chegam até a mim, correspondem à vida que vocês têm levado. Porque ninguém vai dizer para Deus o que é, no que precisa ser mudado. Só chega a dizer, Senhor, não é justo, não aceito isso. Ele vai ver se você realmente, se é justo ou não é. Se você é merecedor de estar vivendo assim ou não. Deus é justo. Ah, mas Ele não quer me ver sofrendo. Ele não quer mesmo que Ele está sofrendo. Se você está sofrendo pelos seus feitos, não atribua a Deus. Porque não é justo você plantar milho, querer feijão, e depois dizer para Deus, Senhor, eu plantei milho, eu quero feijão. Não é justo nascer milho, é justo sim. É justo vir o resultado dos feitos, amém, gente?